Alô, pessoas intensas! Muito bem-vindo a mais um Pode Sim, Senhora, um podcast voltado para você, que é mulher, que é mãe, para desmistificar o direito de família, trazendo convidados. E olha, hoje a gente tem um convidado que vai mexer com seu psicológico, literalmente. Não é isso, amiga? Com certeza. Boa tarde, jovens senhoras. Eu sou a Kelly Assunção, advogada de família e inclusiva, e hoje nós estamos aqui para falar do consciente e do inconsciente também, né, amiga? Também, né, amiga? Vamos unir direito com psicologia. E temos um convidado muito especial, né, amiga? Já tá fazendo muito mistério. Vamos revelar logo, amiga. Vamos revelar logo? Né? Movimentou muito essa rede. Vambora? Vamos. Chega de mistério. Chega de mistério. Temos aqui conosco hoje o Dr. Marcelo Pio. Marcelo, eu não vou falar muito de você não, porque eu vou deixar para você falar, mas a gente queria super agradecer. A sua área, psicologia, psicanálise, ela linka muito com a área do direito, principalmente no assunto que nós vamos falar hoje. E você não poderia ser outra pessoa, né? Ah, com certeza, porque a gente vai falar muito e olha a honra. Patriarcado invisível. Ele precisa saber da honra dele hoje. Ele é o primeiro homem que nós entrevistamos no Pode Sim, Senhora. É mesmo. Nosso podcast, desde a sua concepção, só com mulheres. E hoje nós queremos, por esse tema ser tão relevante, a visão de um psicanalista do sexo masculino para conversar com a gente. Eu acho que vai ser muito interessante a gente debater com o outro lado. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ainda mais sabendo que eu sou o primeiro homem a estar aqui. Pois é. Realmente uma honra, né? Com um tema absolutamente polêmico, atual, né? Tanto na área do direito quanto na área da psicanálise. É uma interface e a gente vai poder debater e colocar as ideias aqui para a gente conversar. Estou curioso com as perguntas, vamos lá. Mas antes de debater, eu quero saber um pouquinho de você. Quem é o Marcelo? Qual foi a trajetória do Marcelo para ele chegar até aqui hoje? Por que você escolheu a psicologia, a psicanálise? Bom, vou tentar resumir, né? Tranquilo. Eu sou filho de psicanalista, então a psicanálise já começou na minha vida desde quando eu era criança. Quando eu decidi fazer psicologia, eu decidi fazer psicologia no 2º grau e resolvi sair de Brasília para estudar em Minas Gerais. Voltei para fazer mestrado, doutorado, né, e começar a minha formação em psicanálise numa instituição aqui de Brasília. Sim. Então foi esse um caminho que eu fui trilhando, né, sempre dentro da clínica. Os meus 10 primeiros anos eu só trabalhava com criança. Então, eu fiz 2 especializações em clínica infantil sobre transtornos e diagnóstico, né, do tratamento de crianças e adolescentes, mas isso não implica que eu não atenda adultos, que eu não tenha uma clínica de adultos. Sim. Minha clínica tem criança, adolescente, adulto. Como a gente fala em psicanálise, nós atendemos o sujeito, e o sujeito não tem idade, né? Então, ele tem etapas, ele tem momentos, né? Ele tem tempos. Então, eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo adulto, mas sempre com essa via de um sujeito que se estrutura pela linguagem, né? E o tema que vocês estão trazendo é um tema muito importante, que é o tema da questão das identidades sexuais, o masculino, o feminino, né? O feminismo, o machismo, a misoginia, isso tudo se combina com o que nós vamos discutir hoje aqui. Muito bom. Olha, gente, eu já estou aqui super curiosa. Eu não sei você que está aí já ouvindo essas primeiras... Está tendo essas primeiras percepções, mas eu sei que esse episódio vai ser incrível. Se você ainda não segue o Pode Sim, Senhora, na rede social, vai lá no nosso perfil, já dá aquela curtida, já manda, porque no Instagram a gente tem o Pode Sim, Senhora _, onde a gente traz um pedacinho só do que é o podcast. Então, ativa as notificações para os próximos episódios. Vamos começar, então, com as primeiras perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta e eu digo sempre assim, eu soube que você dá aula também numa pós-graduação que tem uma matéria específica sobre feminismo. Eu sou uma advogada, familiarista, mãe solo, defendo outras mães solo e sou
feminista, sou uma advogada feminista. Então, a pauta me apetece. Tá e aí eu dentro queria, da sua zona, né? Tá dentro da minha área. E aí eu queria saber de você, eu costumo utilizar muito uma expressão que é assim, nós mulheres não estamos sobrecarregadas porque o trabalho as oportunidades que nos foram colocadas, elas foram muito mal colocadas, foram mais, em termos de possibilidades, os homens têm muito mais possibilidades do que nós. E aí sim vem uma tal de uma sobrecarga, a sobrecarga materna, a sobrecarga da mulher que trabalha fora. Por quê? Porque o homem, desde lá de pequenininho, ele está muito criado assim para cuidar da casa, né? Isso ficou muito levado só para as mulheres. A mulher é que cuida dos filhos, é que cuida da casa, né? E o feminismo vem um pouco agora tentando desconstruir, né? Essa imagem da supermãe, da supermulher, da mulher que dá conta de tudo, né? E aí eu queria saber de você, um psicanalista, um psicólogo que trata, que lida, que fala sobre o tema, como é que a gente pode dizer assim que a psicanálise pode ajudar nesse diagnóstico e trazendo assim o feminicídio para dentro dessa seara, né? O feminicídio, ele é uma reação violenta de alguns homens por conta dessa perda de privilégios que o feminismo agora levanta? Bom, pergunta grande, né? É grande, mas ela precisa ser desmembrada quando você me pergunta assim, né? O que é que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Eu colocaria qual psicanálise? Quando você fala do feminismo, eu colocaria qual feminismo? Que época, né, do feminismo? Então, a gente tem que começar a pensar isso para podermos aprofundar a questão. Por exemplo, existe a psicanálise freudiana, a psicanálise kleiniana, a psicanálise winnicottiana, pioniana, né? Várias psicanálises depois de Freud, que funda com a ideia do inconsciente, né? Existe a psicanálise lacaniana, que é a que eu faço parte, e que eu, digamos assim, acredito na maneira como isso foi, como ele colocou, como ele pensou a psicanálise freudiana e as propostas que ele tem. E cada um desses autores tem posicionamentos um tanto quanto diferentes em relação a vários temas, inclusive a esse, né? Só para você ter ideia, Lacan, que era um psicanalista francês, ele estava na época, né, fomentando as ideias dele sobre a sexualidade em Freud, ao mesmo tempo que grandes nomes do feminismo francês frequentavam as escolas, ou a escola de Lacan, né? Então você tinha uma interface entre movimento feminista e psicanálise lacaniana, né? Eu diria que Lacan foi o teórico da psicanálise que mais se abriu, né, ao movimento feminista. Atendia mulheres, né, feministas, ao mesmo tempo que dialogava. Imagine Paris, em 1960, né, as feministas criticando a psicanálise freudiana, quando colocou as teorias sobre a inveja do pênis, a mulher tem um sexo que é um continente obscuro, coisas que o Freud, quando estava iniciando, né, seus textos, iniciando nem tanto, né, em 1925, então ele escreve várias ideias sobre isso e tem repercussão das feministas. Então, as feministas atacaram a psicanálise, né, dizendo que a psicanálise era patriarcal, machista, misógina, né? Então, quando a gente fala assim da psicanálise e do feminismo, o que a gente está falando? Qual? Por exemplo, o feminismo entre guerras é um feminismo de igualdade, é um feminismo de luta pelas igualdades. As mulheres saíram para dizer nós temos os mesmos direitos, né? O feminismo da década de 50, 60 é um feminismo das diferenças. Olha, eu sou diferente de você, eu tenho particularidades, né? E hoje você tem um feminismo que, além dessas duas características, ainda traz questões identitárias ligadas ao movimento LGBTQIA+, o movimento queer, né? Então, quando a gente fala de psicanálise, qual delas? Quando a gente fala de feminismo, em que tempo? Em que momento? Então, aí a gente vai poder discutir quem são as autoras, né? Como é que nós vamos pensar autoras psicanalistas dentro do movimento psicanalítico e outras que diziam que a psicanálise é uma teoria feminista manca. Gayle Rubin, se não me engano, é ela, né? Uma grande feminista, grande teórica. Então, primeiramente, colocar essa questão de que feminismo e psicanálise
são discursos não totalitários, que não se fecham em si, não têm a última palavra sobre o assunto, né? Eu costumo dizer, a partir dos estudos psicanalíticos, que a psicanálise se escreve na cultura numa posição feminina. A psicanálise ela não faz par com nenhum discurso, ela interroga os discursos. E é por isso que o feminismo e a psicanálise cresceram, uma questionando um discurso, questionando outro discurso, e se ajudaram. Graças ao feminismo, Lacan pôde reformular uma série de questões que foram colocadas, principalmente a psicanálise freudiana, e pôde se abrir com as suas fórmulas da sexuação lá para os anos 72, né? Há uma série de coisas que o movimento feminista questionou. É como se tivéssemos dois pugilistas dentro de um ringue lutando até o final sem vencedores. Existem as teorias feministas, as teorias psicanalíticas, elas dialogam, ao mesmo tempo que elas não cedem das suas posições e não tem vencedores, mas tem uma interferindo na outra. Eu posso até dizer que, assim como no direito, não temos conceitos fechados. Não se sabe. O conceito de família, ele não é um conceito fechado, a família, né, ela muda ao longo dos anos. Hoje a gente tem a forma, né, familiar muito sui generis, e antes, como era só o papai, a mamãe e um filhinho, agora tem mulheres que não querem ter filhos, tem, né, casais que se separam que até em 1977 não tinha nem divórcio, mulheres não podiam se separar. Então, já gostei. Exato. Então, essa é uma ideia inicial para a gente poder dialogar entre campos, né, que não se fecham em si mesmo e que também não, vamos dizer assim, cedem de seus princípios, mas que dialogam e que interferem um no outro. Né? Isso é muito claro. Agora, a sua pergunta sobre patriarcado, feminicídio, né? Sim, a gente tem uma cultura que foi instituída a partir desse pai, né? O Freud dá até um exemplo num texto dele, se não me engano, 1913, onde ele coloca o mito do pai totêmico, né? Do macho, que ele dizia que a cultura foi fundada, né? É uma hipótese que ele cria, de um macho que detinha o poder de todas as fêmeas e que copulava com todas as fêmeas e que tinha filhos com elas, né? E que um dia esses filhos se juntam, matam o pai, porque eles não tinham acesso às mulheres, matam o pai e são tomados de um sentimento de culpa, né? E não copulam com as fêmeas como como aquele pai fazia, né? Então o Freud cria isso no mito de Totem e Tabu para poder falar sobre o início da cultura, né? Como é que a cultura se forma, ou seja, ela se forma a partir de né, que teria o poder total, né, e começa toda essa questão relativa ao patriarcado, principalmente com o apoio da religião. Outro ponto absolutamente polêmico. A religião ela se sustenta na ideia de um Deus que deve ser adorado, não questionado, né, e mantido como aquele que organiza tudo. Assim, né? Ela sustenta de que o homem é o provedor. Ela, de uma certa maneira, coloca-se essa ideia do homem no lugar paterno, fixo, né, com a última palavra. Se a gente parar para pensar, tem alguns discursos religiosos que são absolutamente complicados, né? Quando eu recebo no consultório pacientes que vêm de um movimento religioso muito contundente, são pessoas com muita dificuldade de abrir mão desse Deus totalitário para poder se questionar sobre suas próprias ideias, seus próprios sofrimentos, né? Porque tudo é garantido por esse que está lá em cima, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, né? Então, a gente tem discursos que mantêm o patriarcado e nós temos discursos que questionam o patriarcado, né? Se você pegar a série da Netflix do Freud, né, você vai ver que Freud, até na série da Netflix, ele faz tudo, vou dar um spoiler aqui, pode dar um spoiler? Ele faz tudo para manter o pai no lugar do pai, ou seja, o final do último episódio é ele tentando salvar o imperador que ia ser assassinado, né, e o Freud tentando salvar o imperador. Nada mais edípico, né, do que essa questão de salvar o pai, matar o pai, né? Então, o pai sempre esteve nesse início da cultura no centro,
né? Só que ele foi muito questionado. Ele tem que ser questionado, inclusive pela própria psicanálise. Lacan questionou muito, né, o pai freudiano. Inclusive, Lacan foi dizer que o mito de Édipo freudiano era um sintoma do Freud. Ele diz, era o sonho do Freud, era uma questão do Freud. Né? Não que isso não existisse, não que isso não valesse. Né? Nós sabemos que tem famílias que se organizam, né, muito fortes, eu diria a grande maioria, que se organizam em torno da figura paterna, né? Com a mulher num lugar secundário ou com um lugar de criação, um lugar de cuidar dos filhos, né? Mesmo que elas tenham que trabalhar. E isso foi muito questionado, né, ao longo de todo o movimento feminista, inclusive também pela própria psicanálise, quando vai apontar determinados questionamentos da própria obra freudiana. É aí que você tem um autor questionando o outro autor, né? E fazendo reformulações. Então, dizer que a psicanálise, por exemplo, é machista e misógina, qual psicanálise? Qual período? Né? Em que momento, né? É verdade que o Freud disse algumas coisas sobre a mulher e que não agradaram as feministas? É verdade. Mas ele também abriu espaço, primeiramente, para poder escutar. Ele foi o homem que deu voz, né? Diz assim, pode falar o que você sente, porque os médicos diziam, fique quieta, e você nada. E ele fez o contrário, você tem que falar para eu poder entender. Então ele dá um lugar à voz da mulher na cultura que não existia. Ao mesmo tempo, ele se questiona sobre o enigma do desejo feminino. Nós vamos falar assim. E ele diz assim, olha, eu paro aqui sobre o que quer uma mulher. E aí ele dá espaço para outros autores começar a trazer esse assunto. E a gente vai entrar aí nas suas colocações sobre feminicídio, né, masculino, feminino, feminismo, ou seja, vários termos que são comuns e que muitas vezes são muito mal interpretados. Eu estou muito feliz de poder vir aqui e poder, talvez, se eu conseguir, né, desmistificar, desfazer esse nó, de que a psicanálise é acusada, muitas vezes com razão, mas qual psicanálise, né? Primeiramente isso. A gente já aprende agora, né, amiga? Porque eu realmente não sabia qual psicanálise. Exato. A gente sabe a psicanálise, né? Quando você falou da questão da igreja, né, que coloca ali o homem no centro, eu venho de uma sociedade, assim, extremamente fechada, que o homem é o cabeça da família, e quando a gente vê uma mulher que dá um basta nisso, nessa sociedade fechada, de uma igreja evangélica, fala, não quero isso para minha vida, ela é execrada em praça pública, ela é julgada e ela é escorraçada. Sim. Ela é excluída do rol dos membros, né? Como se diz na igreja. E isso não é só na minha época que eu consegui fazer isso 20 e poucos anos atrás. Mudei até de cidade, vim para cá e tal, reconstruí minha vida, mas se eu vou lá, eu sei que eu sou julgada, eu sinto julgamento no olhar. Eu entro na igreja bem arrumada, porque eu não tenho como ser menos linda, né, do que eu estou. Nascemos assim, a gente tem problema. Nossa, né? você tá tão bem como se eu não tivesse o direito de estar bem por ter negado aquela fé. E hoje, 25 anos, né? Sempre. Eu tenho colegas que são psicólogas, né, de lá, minhas amigas, não vêm no podcast, mas sempre tem uma desculpa. Mas no fundo eu sei por quê. Sou divorciada, dei certo, que isso, não pode. Não pode. Né? Porque lá se ensina o quê? A mulher, ela é a CEO do lar, né? Ela cuida dos filhos, do marido. E hoje você ainda vê esse modelo. E talvez com uma roupagem, uma maquiagem diferente, que seria a energia feminina, a energia masculina. Eu vejo isso só como uma roupagem diferente para o machismo e com uma forma de dominar a mulher. A impressão que eu tenho é que a gente passa a história
passa séculos tentando ser colocada dentro de uma caixinha, tentando ser dominada e a gente lutando para sair daquela caixinha. Algumas conseguem a duras penas, outras não. Prova disso é que hoje nós temos aqui no Brasil, voltando aos tempos atuais, a Lei Maria da Penha. Sim. Se não existisse o machismo, se não existisse a violência contra a mulher tão forte, nós não precisaríamos de uma lei. E hoje a lei faz 19 anos, andamos muito, mas muito ainda temos que andar para falar. Diminuímos sim a violência. Hoje, no primeiro semestre de 2025, nós já contamos com 785 feminicídios registrados e 187 estupros por dia. Uma sociedade tão evoluída. O que a gente pode conectar isso com essa criação, essa sociedade machista? O homem, ele não consegue conviver com o protagonismo da mulher, por ele ter sido criado ou ter esse machismo enraizado já, né, historicamente. Ele realmente acredita que ele é um ser superior e melhor e que nós mulheres precisamos estar sob os pés. Uma das coisas que eu estou gostando da nossa conversa é que vocês estão falando de vocês. Eu acho que isso é mais empático. Vai ser uma análise gratuita, amiga. Eu acho ótimo, mentoria. porque assim eu fico mais à vontade. Isso tem de dar aula na universidade. Sim, né? É falar das nossas Exatamente. vidas, né? Então, veja bem, eu lembro quando eu era criança, eu sou pernambucano, sou de Recife. Eu lembro quando eu era criança como que era dito, né, que eu poderia ser um homem. Isso era dito por mulheres. Por mulheres. Né? Isso era dito por mulheres e depois era executado, né, por homens. Né? Existe um filme, eu gosto muito de indicar filmes, de um cara que eu adoro, que é o Kleber Mendonça, né, pernambucano, que agora está lançando O Agente Secreto. Um filme dele que eu achei bárbaro, foi premiado em Cannes, chama-se O Som ao Redor, né, que é filmado todo numa área de Recife, e mostra que toda aquela área imobiliária vinha de uma fazenda de cana-de-açúcar, que tinha um coronel que mandava em tudo. Depois ele vende tudo para as imobiliárias, fica muito rico, e quando o neto dele começa a fazer um bando de besteira, roubar, ele vira para a polícia e diz: o meu neto não. Né? Então veja, a nossa cultura, ela tem isso. Ela tem uma herança muito forte, né, nessa questão de colocar o homem como o detentor de um poder, até às vezes acima da lei, como se a lei não o pegasse, né? E como se ser homem fosse aquele que realmente conseguisse, trouxesse todos os recursos para casa, independente dos meios. Então, não tem essa de você estar dentro da lei, submetido à lei. Tem que você é um homem, você tem que ganhar, você tem que conquistar, você tem que... Né? Então, veja, se uma cultura funciona para transformar os homens nesse tipo de sujeitos, vamos dizer assim, é óbvio que a gente está falando de um adoecimento psíquico. E que não tem nada a ver com o masculino. Generalizado. Tem a ver com machismo e misoginia. É como se a gente aprendesse que ser homem fosse ser machista. Ponto. Existe um texto freudiano, o Freud falou sobre as mulheres, mas também falou sobre os homens. Freud não perdoou ninguém, né? Então tem um texto dele que é só o título, né? Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. O título já diz muito, ou seja, existe uma tendência universal a depreciar o objeto para desejá-lo. Olha só. A famosa né? prateleiras. Olha só, o Freud sabia, né, que a psicopatologia masculina tinha questões, assim como a feminina também. Né? Não existe, vamos dizer assim, uma saúde mental. Existem sujeitos que, diante da marca que a cultura deixa em cada um, respondem a essa marca de maneira boa, ruim, agressiva, estúpida, violenta, né? E isso vem de muito tempo.
a gente não tinha muito esse questionamento do movimento feminista. Foi o movimento feminista quem livrou a mulher de ser a primeira escrava dos homens. A primeira escrava foi a mulher. O homem sexualmente dominava a mulher e a tinha como objeto sexual. E isso desde muito tempo. E assim foi se constituindo as famílias e com o aval dos discursos religiosos. A sociedade. Né? Para se fazer família, é a união entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Né? Então você tira toda a ideia de família homoafetiva. Sim. Por exemplo, isso não é coisa de homem, né? Todas as questões da homossexualidade apontadas para o campo feminino. Então, homem é aquele que só pode ter como objeto, causa de desejo, uma mulher. Bom, começamos com vários problemas aí. Não é bem assim. Tá? Hoje em dia nós sabemos, mas a gente não tinha chance de poder falar sobre isso. Né? Quando eu atendo muitos homens, né, no consultório, que chegam muito incomodados quando eles são questionados no seu lugar, né? Quando eles são questionados, por exemplo, quando a mulher deseja sexualmente outras pessoas, ou inclusive quando elas não querem mais o próprio casamento. Como assim você não me quer? Eu vou matá-lo. Né? Se você não me deseja, então você não pode estar viva. Olha só. Então, é por isso que eu coloco que eu e vários autores, né, psicanalistas que são colegas, que escrevem sobre isso, que a gente tem que separar, quando a gente fala de homens, e de masculino. Porque o masculino é uma posição subjetiva que muitas mulheres ocupam. Mas elas não precisam ser homens, não precisam ter um pênis, entendeu? Todos nós saímos de casa, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, temos que pagar conta. Isso são atividades que todo mundo faz. Né? Significa dizer que porque você é mulher e eu sou homem, ou porque você é homem e eu sou mulher, brincando aqui, né? Que existam coisas que só eu possa fazer, ou coisas que só você pode fazer. Né? Não do ponto de vista das capacidades de cada um, né? E muito menos do ponto de vista do desejo. Você sabe, desculpa, amiga, só lembrei aqui de uma coisa. Eu estava lendo um texto esses dias que falava muito sobre isso, né? E eu me vi no texto ali, no sentido dessa tal da expressão assim, a mulher macho. Existe muito... Né? A mulher macho. A gente ouve isso. A gente ouve muito a famosa expressão, a mulher que veste calças, né? E assim, isso... Óbvio, né? Não vou aqui falar que a questão da própria expressão em si, né? E o estudo dessa expressão, mas isso nos remete a um lugar, assim, do próprio feminismo, assim, de as mulheres conquistando as coisas e os homens sem aceitar essas conquistas, porque as mulheres acabaram tomando conta de tudo. No sentido, assim, dentro de casa. Eu quero... Olha, aquele prego ali... Aquele quadro tá torto, tem que colocar de outra forma, tal, não sei o quê. Aí a mulher fica esperando o homem arrumar. Aí o homem não arruma. Aí a mulher vai lá e arruma. Ou ela vai lá e paga um marido de aluguel para arrumar. Para fazer, né? E aí, quando eu ouvi o texto, era inclusive uma psicóloga falando, era a parte 4 do texto, a quarta parte do texto, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ouvir os outros, né? Porque no final ela ainda fala assim, ela fala, poxa, e nós mulheres estamos cansadas disso. Aí gente, bom, nós mulheres estamos cansadas disso, de exatamente sermos as mulheres machos dentro de casa. As mulheres, ainda que tem esse senso, né? As feministas, elas querem os direitos, ela não sei o quê. Mas ela não pode mais ser cortejada. A mulher não pode mais ser delicada. A mulher, não, porque ela é feminista, ela tem que ter essa atitude, ela que tem, sabe, assim, eu olhei assim, eu falei, gente, mas machismo, né? Aí eu falei, mas não é isso que a essa gente narrativa. quer. A gente não quer ser melhor que os homens, a gente não quer fazer tudo sozinha. É porque muitas vezes a gente não tem opção. A gente precisa fazer. E hoje você vê, principalmente nas redes sociais, né, mulheres cultas, mulheres de situação financeira elevada e pregando
essa escravidão, que para mim é uma escravidão, que tem mulher troféu, né? Eu acho Troféu. ridículo. Mulher. A mulher troféu, que ela é uma mulher troféu, ela não sabe quanto custa nada, porque o marido provê. E é assim, nós merecemos viver numa torre e jogar a nossa trança, né? Que o príncipe suba e nos salve. Nos salvar de quê? As nossas fantasias infantis atuam. Isso. Exato. Atuam, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Quando a gente se depara com uma cena dessa, a gente sabe que a gente está diante das fantasias infantis. Sim. Né? Da mulher, mãe, virgem, esposa, do lar, né? É complicado isso, porque um outro elemento que nós temos que introduzir aqui nessa conversa é o próprio capitalismo. O capitalismo empurrou todo mundo para, olha, se vira, inclusive a reserva de mercado. Sim. Você tem que ganhar dinheiro, porque o seu marido pode morrer, porque ele pode te largar, você tem que sustentar seus filhos, né? As mulheres ficam com os filhos. Sim. Os homens vão embora. Isso é um fato até hoje, assim, que a gente se depara com essa questão. Como é que os homens são tão capazes, assim, de gerar filho e dizer, tô achando legal essa brincadeira, mas não, e vou embora. Eu vou embora. É claro que a gente não pode generalizar isso, né? Mas isso ainda existe. Então, e muito forte. Nossos escritórios todo dia. Muito forte, né? Mas as mulheres ficam. Quando eu recebo uma criança no meu consultório, eu pergunto, os pais são casados? Vão vir os dois para ver, para saber um pouco sobre a situação. Sempre a mãe tá. Sempre a mãe está com o seu filho, né? E ela sempre atende o telefone. E o pai, nem sempre ele vem. E muitas vezes, quando ele vem, ele diz assim, se você puder não me chamar, eu acho ótimo. Né? Tem alguns que vão. Hoje eu já vejo um movimento mais dos homens de se implicarem, né? Mas isso é uma cultura que vai ser difícil da gente romper. É a paternidade responsável, né, amiga, que a gente prega. E isso é muito difícil de ser mudado mesmo. Em termos de legislação, a gente estava falando em outros episódios, a gente já comentou muito sobre a questão da guarda compartilhada, o quanto que isso é importante para a criança. É uma conquista civilizatória das mulheres, né? Exatamente. É isso mesmo. Só que a gente ainda esbarra exatamente na questão de estar só no papel. Né? Porque culturalmente, porque a sociedade mesmo já aceita muito mais estar no papel uma guarda compartilhada, mas o pai não compartilhar muito essas responsabilidades. E a sociedade aceita, e eu vejo isso muito claramente no escritório, eu passo por isso na situação, assim, das vezes você sair, eu saio com a minha filha, e parece que quando você chega num ambiente... chega eu e ela, e aí o garçom já vem e fala assim, só vocês? Tipo assim, parece que precisa vir mais alguém. Cadê né, o pai, né? O homem não vai vir te acompanhar, não vai vir. Então, assim, você sente isso muito na pele mesmo, né? E eu acho que isso já evoluímos muito, mas estamos bem longe ainda. E né? a sociedade, ela ainda premia o homem que exerce a sua paternidade. Obrigação. Obrigação normal. Se é uma mãe que está na TV ou em uma reunião e está dando de mamar, ela é demonizada, que absurdo. Mas se é um homem que está com a criancinha ali do lado, na mesma reunião online, ai, que lindo, ele sendo pai, que paizão, que cuidado. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países mais desenvolvidos que o nosso, onde eu via muitos homens cuidando dos seus bebês na rua. E é normal, né? A gente vê isso mesmo. Exatamente. Para a gente, isso aqui, vamos dizer assim, latino-americano, que tem muito mais introjetado essa ideia da mulher ficar responsável por uma série de coisas, né? Enquanto que o homem pode se dar o direito de... Ainda é assim, ainda existe isso. Eu vi muitos homens que faziam daquilo até uma grande brincadeira ali da família, né? De cuidar do seu próprio bebê, de cuidar da criança pequena. É claro que nós ainda saímos das mulheres, né? Ou seja, ainda existe toda uma ligação do bebê com a mãe, e isso será insubstituível, a não ser futuramente, vamos ver como é que vai ficar a ciência, né? O que ela vai propor, né? Mas sim, a gente sabe que existem funções, tanto maternas quanto paternas, que elas precisam acontecer,
né? E que isso não tem nada a ver com divisão de trabalho doméstico. Sim, mas Nada a ver. Mas por que a mulher ela ainda é tratada como um sujeito sem autonomia? Sim. Como a psicanálise explica isso? Se a gente faz muito, nossa, tão inteligente, parece até homem. É horrível isso, né? É, Horrível isso. parece que, nossa, tão inteligente, né? Olha, faz tudo, gente do céu, parece que é homem. Eu já ouvi Parece essa expressão. Não? É como se a gente não pudesse ter autonomia na vida, de fazer tão bem quanto vocês, né? Porque para mim é o ser humano. Sim, É né? porque a gente vai Em muitas coisas ao mesmo situações, tempo, em né? muitas situações fazer melhor, né? Fazer de uma maneira diferente, mais criativa, né? E por que o homem não consegue entender isso? Que A minha resposta que eu posso pensar é que a gente tem uma sociedade muito machista. Absolutamente machista. Isso é um fato que a gente tem que lidar e pensar, né? Eu lembro que a única saída, assim, que a gente tem é a educação. Não temos outra. A gente tem que ter políticas públicas, a gente tem que ter a possibilidade, né, de um sujeito do sexo masculino gostar de ser homem sem ter que entrar no machismo e na misoginia. Sem ter que diminuir. Sem ter que diminuir a mulher. Como desejar a mulher, como gostar dela, como ser amigo dela, como viver com ela sem diminuí-la. Por ela ser mulher. Né? Exclusivamente por ela ser mulher. Né? Como que você diz isso para mim? Você não pode porque você é mulher. Né? Então, assim, não é o seu argumento que a gente está discutindo, é o sexo. Exatamente. É o gênero, como se fala hoje em dia. Exato. Né? Então, isso é absolutamente machista, misógino. E a cultura vem há muito tempo sustentada nessas ideias. Tá? Então, isso vai ser enfrentamento, isso tem que ser tema de palestras, de podcast, mas isso também tem que estar nas escolas. Lá na base. Lá na base, nas crianças, entendeu? Lá na base. Isso tem que estar muito, por exemplo, os homens, a gente tem que deixar os homens também terem sentimento, chorarem, demonstrar fraqueza, né? Porque a ideia do patriarcado que a gente tem hoje não faz bem aos homens, não. Sim. Né? E aí esse ódio vai para algum outro lugar, né? Sim, então, sim. acho que o machismo é mais ou menos isso. Aí para onde vai, né, esse ódio? Justamente, vai sendo canalizado e a gente vê esses números de feminicídios aí aumentando absurdamente, né? E eu acho que a gente tem evoluído, a gente tem conversado, a Lei Maria da Penha, como você colocou, ela é um avanço, mas a gente está bem longe ainda. A gente que lida com essas questões vê muito isso nos nossos escritórios. E aí, assim, eu sou uma advogada, sou uma mãe solo, sou uma advogada, sou divorciada, e eu vejo e passo por algumas situações que eu, às vezes, vou defender a cliente e a gente se coloca no lugar, né, amiga? E aí eu já vi algumas advogadas nos perfis, em redes sociais, assim, dando dicas ou orientações assim de tipo, olha, você vai para um primeiro encontro, né, com um homem e tal, então assim, aproveita e já entra ali no site e faz uma pesquisa, vê se não tem um mandado de prisão em aberto, vê se Chegamos a esse ponto, Chegamos a esse ponto. Eu tenho uma cliente que me liga, pesquisa para mim, fulano de tal, CPF tal, doutora. Aí eu entro lá, tiro a ficha. Já tá difícil da gente, né, a da mulher, do relacionamento, nosso problema já tá difícil. E aí você ainda tem que se preocupar e ir para o site do tribunal para buscar, para ver se tem um mandado de prisão contra, para ver se tem processos, se ele está respondendo processos e tal. De eu vi um vídeo, a advogada falando isso, eu falei, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? Enfim, mas aí eu queria saber se a psicanálise, ou assim, se a gente consegue identificar, ou se, por exemplo, o exemplo que eu dei, ela está lá fazendo uma busca para ver se o cara que ela vai sair tem um mandado de prisão lá ativo, né, em aberto. Existem alguns sinais de que, por exemplo, num primeiro encontro, um homem dá um sinal de uma personalidade violenta? Existem sinais que a gente pode observar para se precaver? É difícil a gente dizer isso, né? Isso fica muito num cada caso particular, né? Existem pessoas que conseguem disfarçar muito bem por aí afora. Difícil da gente saber sinais como você está propondo.
Agora, e tem pessoas que vão buscar nas redes a história, o histórico, para ver se tem isso, Sim. se tem aquilo, né? Isso acontece. Agora, a gente também tem que se perguntar, não apenas quando você vai para um primeiro encontro, mas por que tem pessoas que mantêm relacionamentos tão ruins? Homens e mulheres, tá? Tão ruins. Isso é uma questão que toca na psicopatologia de cada um, né? De cada um. Como que as mulheres vão lidar com isso é uma questão que a gente tem que pensar. É o que me ocorre aqui, né? Como essas meninas são educadas para poder lidar no amor com os homens que ela um dia vai se relacionar. O que atrai? Sim. O que causa desejo nela? Isso pode ir na contramão, inclusive, do que ela espera de uma relação boa. Então, são questões que a mulher também tem que levar para o divã. Por que eu vivo situações como essa? Né? É difícil da gente fazer uma receita, objetivo, algo né? tão pragmático, né? Mas você vê hoje nas redes sociais movimentos que enaltecem, né, o macho de uma forma, o Red Pill por aí afora, que eu fico me perguntando, por que uma mulher escolheria um homem assim? Isso. E na rede, o cara tá lá, né? O cara tá na rede. Sim. Nós tivemos a eleição de um presidente, né, da República que se elegeu. Não apesar do que disse. Ele se elegeu pelo que ele disse. Existe um podcast que eu recomendo, muito bom, da Márcia Tiburi com o Antônio Quirino. Ele é um psicanalista, ela é filósofa, e eles discutem de uma maneira muito interessante exatamente esse momento em que, lá no Congresso, ele pegou o microfone e disse, em memória do brilhante Ustra, blá, blá, blá. Ou seja, ali ele apresenta, né, o machismo, a misoginia, né, quando ele atacou Miriam Leitão e falou, coitada da cobra, né? Ou seja, é um horror. E ele foi eleito. E a gente viu exatamente isso, né? O quanto que esse discurso tem pessoas adeptas a ele, né? Força demais, né? É demais porque ele tocou no machismo estrutural profundo de cada um. Saiu todo mundo do armário. Isso começa com o Brexit lá na Inglaterra, esse retorno ao movimento reacionário. Isso entra no trumpismo, né? Que também é uma... E aí vem para cá com a extrema-direita, vamos colocar assim, né? E em vários lugares também da Europa. Sim, parece que o mundo é redondo e as coisas acontecem e volta, a história volta. Parece que o tempo apaga. E é o retorno, que aconteceu e é o retorno do macho, entendeu? A ideia de que o macho tem que voltar. Não, o macho ele não pode ser maior que o homem. O homem é civilizado. O macho é bárbaro. Né? Ele é uma horda, é um perigo. É um perigo. Quando a gente está diante do macho, ele não pensa, ele não é racional, ele é infantil, né? Ele é machão, ele é grosseiro, ele é estúpido, ele é violento, né? Ou seja, você entra no exército, num dos maiores grupos, né? A igreja e o exército. O cara tem que matar o outro. Como é que ele vai ser treinado? Para que o macho fique ali. E isso é adoecedor. Você tem uma cultura que privilegia o macho e não o homem, né? E eu estou dizendo não o homem em relação à mulher, né? Eu estou falando assim, privilegiar essa força bruta biológica. Isso é perigosíssimo. Marcele, como tratar isso? Você recebe esse tipo de público? Deve receber de pacientes no seu consultório? Como você consegue fazê-los enxergar essa masculinidade tóxica, esse machismo, para que ele abra os olhos e mude? Como é? Primeiramente, é difícil essas demandas, né? Ou seja... porque o esses homens, se mandar análise, eles estão cobertos de razão. Tem certeza então, isso já é um problema. Certo. Normalmente chega quando tem alguma indicação da justiça. Indicação não, alguma determinação, né? Mas você tem... Esses homens, eles estão muito em núcleos muito fechados entre eles próprios, enaltecendo eles próprios, né? O futebol...
Sim, os guetos. Os guetos, Na montanha, né? como chama? Os legendários, né? Que vem com o movimento evangélico, que Fortíssimo. retomar a força do homem, o homem, e não vai retomar a força, vai talvez causar uma agressividade, né? E dizer à mulher, cale-se, fique na sua, enquanto eu estou aqui como homem forte, provedor. Isso é um problema, né? O que a gente está vendo hoje, que eu acho que é muito bom, e eu acho isso efeito do movimento feminista, é que nós estamos vivendo um momento onde você tem várias configurações Como assim? familiares, né? Se ligando muito pelo amor, pela maneira como as pessoas podem constituir família, laços de família, né? Então você tem hoje relacionamentos homoafetivos, né? Poliafetivos, e a lei reconhece, Sim. né? E não apenas a família heteronormativa. Eu não sou contra a família heteronormativa de jeito nenhum. Sim. Homem, mulher, criança, isso é um modelo, Um modelo. né? Mas ele não é o modelo. Então, quando uma mulher vai escolher um homem, né, eu sempre, quando elas chegam para a análise. Sempre as mulheres. As mulheres chegam para a análise, né? Elas chegam porque elas chegam numa posição de sofrimento e de muito mais liberdade de dizer eu estou em sofrimento. Os homens têm vergonha. E é isso que a gente tem que trabalhar com os homens, né? Os homens têm que perder a vergonha e chorar. De dizer para o outro, eu não estou bem. Isso não Reconhecer. tira a Não, exatamente. Isso não tira a É a vulnerabilidade, né? o ser E humano. deles poderem chorarem, rirem, brincarem, né? E não ficar numa posição como uma ilha, silencioso e absolutamente preocupado com dar conta de tudo no mundo. Esse cara vai explodir. E isso vai explodir para cima de alguém, para os filhos, isso vai explodir para a mulher, isso vai explodir para ele próprio, né? Alcoolismo, bebida, pornografia. Você tem assim, jogos de uma coisa louca. Exatamente. Né? Então, isso que a gente chama do machismo, dessa forma de gozo, ela é absolutamente adoecida. Então, a gente tem que tratar. A justiça pode mandar prender, né? Em determinados casos, a justiça pode causar determinadas coisas. Agora, como prevenir? Eu só consigo pensar em educação desde cedo. Né? Educação inclusiva, programas públicos, um movimento político muito sério, que hoje em dia está bastante complicado. A gente vive uma polarização muito violenta e, infelizmente, eu acho que isso vai continuar. Eu acho que a eu não vejo a gente indo para um lado mais feminino da cultura. Mas lá não tem mulheres para decidir pelas mulheres. Olha a quantidade, os espaços de poder hoje. Pois é. O quantitativo majoritário são homens. Certo. E, infelizmente, dessa linha radical aí que a gente está conversando. As mulheres são um número mínimo. Como criar políticas públicas que defendam nossos direitos? Como que essas políticas públicas criadas por uma categoria vai abrir espaços para outro sexo, né? Lógico que não vai. E assim, o que nós temos que eu acho que é importante é a inclusão de muitas mulheres no Congresso, para poder pensar as leis. De poder, né? Exatamente. E não você ter apenas homens religiosos, pastores, que definem o que é isso, o que é aquilo. Mas são ambientes tão hostis para nós mulheres que a gente não tem coragem. A gente acha que eu vou passar por isso por quê? Porque você chega lá dentro, se você bate na mesa, para não ter PM, você tá louca? Olha, calma, se é um homem, nossa, olha que forte ele tem uma presença forte. Então, tudo em nós coloca-se pelo lado negativo, né? Para diminuir a nossa importância. E os mesmos atos praticados por homens, ele eleva a autoestima dele. Nossa, que maravilhoso. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, uma vez eu fui coordenadora de um curso preparatório de cursinho, e aí um embate ali, numa reunião de pauta com os donos ali e tal, e eu falando algumas coisas e tal, que eu não estava concordando com algumas coisas, e aí a pessoa me imputou uma ação que eu não havia praticado, e eu discutindo com ela assim, e aí eu fiquei brava, assim, nervosa, não sei o quê, e eu falei, mas não é possível, bati na mesa, e chorei.
Pronto. E na hora que eu chorei de raiva, né? Porque eu tava colocando ali toda a minha raiva, dizendo a ela ali as coisas, e ela disse assim: engole esse choro. Que não sei o quê, que fica demonstrando fraqueza e não sei o quê. Não quero gente fraca aqui, não. Eu falei, não seja por isso. Eu levantei, fiz a minha carta de demissão. E aí eram sócios, né? Era uma mulher e um homem. Aí o homem depois veio para mim e falou assim: você explodiu, você não podia ser assim, você não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara, qual o problema de eu chorar? Eu sou fraca porque eu choro? Não, eu não vejo assim. Então, se não me quer aqui sensível, com a minha sensibilidade, com tudo que eu tenho para ofertar, não me cabe aqui, vamos embora. Larguei e fui pro cinema. É sério. Agora, você estava falando questão de educação, eu acho que compete muito a nós, pais, enquanto, né, mães, enquanto pais, de trazer um pouco essa mudança também na criação dos nossos filhos, né? Eu vejo muito a questão, eu passo por isso em alguns casos, assim, e Kelly também, a gente já discutiu sobre isso, né? Da questão, assim, de a mulher sai, se ela tem uma liberdade para sair, para falar de sexualidade, para beijar na boca, para, enfim, manter relação sexual, ela é fácil, ela é, né, prostituta, e vários nomes pejorativos. O homem, não, ele sai, ele é o garanhão, ele é o legal, ele é o, né, bam, bam, bam. E eu vejo muitas mães que criam os filhos ainda assim, para isso, né? Você, filho, você é homem. Você pode ter quantas namoradas você quiser. Isso. E a menina, não. Você casar. não pode. Filha, não pode usar. Filha, Então, enquanto tivermos esses discursos sendo reproduzidos, nós teremos tudo isso sendo mantido e enaltecido, né? E mais, e com partidos políticos endossando. E aí a coisa ganha uma dimensão que você não tem mais controle. E o capitalismo financiando, né? Porque o capitalismo ganha dinheiro com qualquer financiamento. Olha. Você falando dos filhos, eu lembrei de uma pesquisa que eu vi outro dia, dizendo que os adolescentes de hoje estão extremamente machistas e misóginos, que mais antigamente um pouco a gente via isso em homens adultos. Não se via esse comportamento de ódio contra as mulheres em adolescentes. E cai exatamente nessa fala que nós, né, nessa fala nossa, porque é educação, ou seja, as famílias tradicionais estão educando seus filhos hoje fortemente nessa cultura machista de que a mulher é um ser inferior e que o homem que tem que mandar assim, a mulher não pode fazer o que ela quer, não pode vestir. Hoje, namoros adolescentes, o menino tá mandando na roupa que a menina vai usar. E amanhã vai fazer o quê? Se não obedecer, vai matar? Não, eu vi pior. Eu vi uma entrevista, não era nem uma entrevista, era uma dessas coisas que aparece no Instagram, de uma mulher defendendo esse. Ai, tem muitos, tem muitos. E aí você olha e diz, bom, se a coisa tá desse ponto, né? Infelizmente. Defende veementemente. E aí, de novo, a gente tem que pensar de que adolescente a gente está falando. O adolescente que está viciado em games porque tem dinheiro para comprar, o adolescente da periferia que está exposto, o adolescente da igreja que não tem outro recurso a não ser ir para a igreja, né? A reprodução também, né, disso, né? A minha mãe era assim, eu também vou ser. Assim, a gente leva isso para o profissional, né? Então a gente vê, por exemplo, né? O pai, você falou, eu veio de uma família onde o seu pai também é da área, né? Da psicanálise. Minha mãe. Sua mãe. Eu tô no direito, minha mãe também era da área. E você vai reproduzindo, reproduz no profissional e muitas vezes reproduz no pessoal. Eu vejo muito e trabalho isso lá na terapia, mulheres façam terapia, né? A questão da mãe solo, eu já ouvi, mas a sua mãe foi mãe solo, você agora, né, tá reproduzindo o modelo. E eu não tô reproduzindo nada, entendeu? É a sua história. Mas é a minha história, né? Então, assim, existe ponto de conexão? Existe, óbvio. Mas o meu entendimento hoje, enquanto mãe solo, é muito diferente do entendimento dela quando foi mãe solo. Sim. Né? A própria sociedade. Aí vai um pouco naquilo que você falou do tempo em que a gente está vivendo mesmo, né? Agora me chamou a atenção ali, tem uns livros ali, Marcelo.
eu queria que você dissesse para mim alguma coisa. Eu li ali esse primeiro livro ali, O Masculino. A primeira ideia é trazer para vocês o que eu estou colocando aqui dentro da teoria, né? Mostrando que isso é fundamentado em teoria, tem psicanalistas escrevendo. Sim. E é esse livro que foi lançado agora, sobre o masculino, um tema absolutamente fundamental, né? De vários autores, inclusive um texto aqui que eu escrevi nesse livro, sobre a preocupação com esse tema que a gente está discutindo. Mas isso aqui é um livro muito recente, existem outros muito mais antigos, né? Esse aqui é um livro... Homens, Mulheres, de uma psicanalista francesa, né, que vai mais difícil, porque esse aqui ele vai trazer toda uma ideia lacaniana sobre o feminino, sobre o masculino, e o pensamento lacaniano ele é denso e complexo. Esse livro é uma maravilha. Agora, eu recomendaria para vocês lerem essa tese de doutorado da USP, do Rafael Calaf-Cosi, Lacan e o Feminismo, a Diferença dos Sexos, que é exata. Esse psicanalista, ele foi ler todas as feministas. Montreley, Sirru, Gayle Rubin, Júlia Kristeva e outros nomes, né, importantíssimos, Butler, o próprio Preciado também está aqui nesse texto, e o diálogo que eles fazem com a psicanálise lacaniana e freudiana. Por isso que eu disse, qual o feminismo? E ele coloca muito claro, de maneira muito boa, o tempo do movimento feminista, o que estava em jogo, a psicanálise, qual psicanálise, né? Existem outros livros que eu poderia estar trazendo, apenas para mostrar que são livros que os analistas estão trabalhando. Né, e discutindo esse tema. Né? Acabei de trazer da escola de Paris um psicanalista argentino para falar sobre a despatologização do sujeito trans, aonde ele pega o feminismo, ele pega o feminino, ele pega a psicanálise, ele pega todo o movimento queer, LGBT, e ele faz um estudo de 5 anos. Nós trouxemos ele, nós da escola da Associação Lacaniana daqui de Brasília, nós trouxemos ele teve que vir online, né? Porque não pôde vir presencial, mas o livro dele é absolutamente fundamental para a gente poder estar entendendo esse diálogo. Inclusive, ele vai falar sobre o feminicídio, né? Ele vai falar sobre questões atuais, fruto desses movimentos identificatórios. Então, a psicanálise trabalha. Ela pode ainda ser um pouco fechada. Ela precisa de mais podcasts para poder estar falando, mas você tem hoje a psicanálise na mídia, né? Falando, discutindo em vídeos do YouTube. Então, eu recomendaria ler esses livros, quem quiser aprender sobre esse debate. Isso é bom, a gente sempre indica, né, amiga? Sim, e você também é escritor de livros infantis. Sim, olha só, gente, já convidei ele para ir na PAI fazer uma tarde de leituras com os nossos meninos. 10 lírios, foi bio ou não foi? Fala um pouquinho sobre isso. Foi um projeto pessoal, né? Onde eu queria pegar as ideias psicanalíticas e transformar em literatura para criança. E eu consegui publicar 3. O primeiro eu já não tenho mais acesso, porque a editora faliu e eu não tenho mais acesso ao material. Né? Mas foi um em 2005, um em 2015 e outro em 2025. A cada 10 anos eu estou publicando um livro. Olha, gente. E a ideia, ainda não, eu não quero morrer. E a ideia é fazer outros, né? Mas com temas das questões sintomáticas da infância. O foi bia ou não foi, dá um som de foibia, de fobia. Exatamente, que é o que eu queria trabalhar nesse livro. Sim. Os 10 lírios é um lírio paranoico, narcisista, né, que se acha o máximo. Não, eu adorei. Muito bom. E muitos homens também que acham o máximo, paranoico. Né? Aos loucos, delirantes, mas verdadeiros. E por falar nisso, nosso tempo... Não. Eu sempre dou a notícia ruim aqui, viu, Marcelo? Eu sou a boa do podcast. Eu sempre dou a notícia ruim que a gente está terminando, mas vamos terminar de uma forma assim, né? Bora. Aproveitar o nosso convidado mais um pouquinho. Vamos de algum conselho para ele? Que conselho você pediria para as nossas Eu queria que ele desse duas dicas, assim, sabe? Sobre. Que ele trouxesse pra gente, até tinha anotado aqui um finalzinho, que obviamente eu já me perdi,
Então, se você puder me ajudar, porque eu fiquei muito encantada com os livros, já estou esperando aqui para ver se eu vou levar um para a Pérola, já fica a dica, já estou aqui solicitando o livro do mar. Conselho para mulheres que estão iniciando um relacionamento. O que elas têm que observar? Olha, isso aqui não é legal. Isso é muito difícil. Assim, com chave de ouro. Mas deve ter, relacionamento tóxico que a gente estava falando. E aí? Quando você vê ou ouvir tal ação, assim, fica com a orelhinha em pé. Fica... eu acho muito difícil de dar algumas dicas, né? Porque você não tem muito como prever alguma coisa. Acho que desrespeito é uma situação delicada. É verdade, eu também acho. Eu acho que agressões ou piadas, né? Proibições. Que venham a colocar uma pessoa numa situação de angústia, eu acho que isso pode ser sinais. Mas não sei se isso valeria, né? Mas acho que fala assim, nossa, seu decote tá grande. Não usa essa roupa, não. Não faz isso, não. Eu acho que a gente já acendeu uma luzinha vermelha, né? É complicado. Eu sempre acho que a elegância é uma coisa boa, né? Mas ela também pode esconder outros problemas. Então, é muito difícil da gente estar sabendo. A minha recomendação mais séria que eu posso dar às mulheres é se virem numa situação assim, vão para análise, vão se questionar. E aos homens, eu também digo a mesma coisa. Vão para análise quando estiverem se sentindo inseguros em relação a qualquer questão que a mulher desperte neles, né? Desejo, angústia, acho que isso seria um conselho melhor. Acho que ótimo, verdade. A própria ouvir o coração, né? Colocar os seus sofrimentos, as suas questões em análise. Eu acho que esse é o melhor. É verdade. O resto, atento a regras básicas, né? Regras básicas. É o que eu falei. Mulheres, vamos fazer terapia. Procurem os terapeutas, procurem os psicanalistas. Inclusive, quero que você deixe o seu @ Mas eu vou deixar um conselho. Eu não sou a psicanalista, não, mas eu sou dessas. Sou abusada. Então, olha aqui para você, minha querida, que está entrando num relacionamento. E você ainda não sabe como o nosso doutor aqui falou. Não tem jeito da gente saber, né? Algumas coisas vão dando sinais. Pois é, mas se você está num primeiro encontro, você está tendo um diálogo e a pessoa não deixa você falar, para mim já... Corre que é laço, né, Vanessa? Corre que é laço. Já é um sinal. Não deixa você falar, te interrompe, né? É aquela coisa ali que você não consegue ter um diálogo com a pessoa. Porque só ela, né? A pessoa reformula o que você falou como se você tivesse falado de uma forma errada. Sim, isso é horrível. Muito, muito colocado, né? A pessoa que tenta manipular o outro, mais ou menos isso. Isso. Que teria ela quis dizer isso. Não, eu não quis dizer isso. Eu disse isso daqui mesmo. Então é uma forma de querer dominar, né? Marcelo. Olha, eu acho que essas coisas estão todas válidas. Não é? Né? São todas válidas. Agora, se isso vai aparecer no início, se vai aparecer no meio, se vai aparecer no final... Não sei, né? Não sei. Geralmente é no acho final. também que isso pode vir também das mulheres. Né? A gente não pode deixar de lembrar que existem muitos relacionamentos homoafetivos femininos com muita violência, com muita agressão. Muitas mulheres subjugam outras mulheres, né? Isso também existe. Usam até a Maria da Penha, reversa, a gente vê de tudo. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente tem que tomar cuidado e... Né? Mas tá bom. Vai dar uma notícia. Marcelo, muito obrigado por você ter nos doado o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Nossa, eu agradeço. Muito obrigada. Foi ótimo conhecer você. Eu amei também ter você aqui. Aprendemos muito, né, amiga? Com certeza. E lembrar, né, gente? Amor não é controle. Fuja disso, viu? Quanto antes. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio. O @, amiga. O @ do Marcelo. Tem rede social. Onde eu postei também é aberto. Marcelo Pio da Costa é o meu Instagram. Eu não sei se ele é aberto, sabia? Olha lá. Eu tenho que ver. Eu acho que ele é aberto. Mas normalmente na época daquela politização de 2018, Sim. era tanta briga, tanta briga pra cá. Muita gente fechou mesmo. Exatamente. E depois ficou assim, então
Mas eu costumo aceitar os pedidos. Ah, sim, então vai lá e pede para ser amigo dele, porque você já sabe, vai aprender muita coisa que você vai usar para a vida. Beijos, né, amiga? E até a próxima. Acabou, até o próximo episódio do Pode Sim Senhora, sempre com convidados muito especiais, desmistificando temas que a gente mais gosta de falar: mulheres, feminismo, liberdades, felicidade. Um cheiro para você e até o próximo episódio.